Marcos 1:35. Vai ser o nosso ponto de partida para a nossa meditação essa noite. Os irmãos encontraram Marcos 1:35? Após a leitura, eu peço aos irmãos, como sempre, que sente aí com a sua Bíblia aberta, vocês que a trouxeram, para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Diz assim, Marcos 1:35, na versão que eu tenho aqui em mãos: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Amém? Os irmãos podem se sentar, com a sua Bíblia aberta no texto. Nós estamos no culto de quinta-feira, um culto que nós damos ênfase em palavras de vitória. E neste ano de 2024 nós estamos trabalhando sobre o tema oração. Eu louvei a Deus quando o pastor Geraldo aqui que me antecedeu falou sobre oração, confirmando aquilo que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês. Então, nada melhor do que aprender sobre oração, sobre vitória na oração, com o nosso supremo pastor Jesus Cristo, com aquele que não é apenas rei, mas é rei dos reis, com aquele que não tem só poder, mas tem todo o poder, com aquele que a Bíblia diz que é santo, santo, santo. Amém? Então eu quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre ter vitória na oração, e como eu já disse, como ponto de partida, através desse texto aqui de Marcos 1:35. E em primeiro lugar, eu quero falar com vocês aqui sobre devocional pela parte da manhã. Nós temos a primícia dos nossos dias como um momento de oração. Todos nós que estudamos a Bíblia, que participamos aqui do culto de ensino, escola dominical, escutamos pregações, nós sabemos que para Deus não é importante apenas tirar algo para Ele, mas para Deus é importante ser o primeiro e o melhor. E já faz alguns anos que eu tenho lutado para ter uma constância no devocional, para ter uma constância na oração pela manhã. E às vezes eu vou um tempo, depois dou uma parada, mas de uma coisa é certa: se nós seguirmos o exemplo de Jesus, que acordava ali pela manhã ainda escuro, ia orar com o Pai, eu tenho certeza que assim como Ele, nós vamos ter vitória. Eu estava falando sobre este tema com um amigo meu esses dias, e aí ele disse o seguinte: não, mas hoje são outros tempos. Hoje a pessoa vai tem trabalho, tem escola, tem tanta coisa. Hoje já não é mais possível orar assim como as pessoas do tempo bíblico. Não é mais possível orar assim como esses heróis da fé que nós vemos aí nos livros. Aí eu te pergunto, Jesus, ele sabia que ele tinha apenas 3 anos ou 3 anos e meio para cumprir todo o seu ministério e deixar ali os seus sucessores para tomar conta da igreja? Ele sabia disso, sim ou não? Sabia disso. Se você for ler o texto aqui, vai mostrar que ele estava numa casa ali orando até tarde da noite por pessoas que estavam endemoniadas, que estavam enfermos, mas mesmo assim ele levantou de manhãzinha bem cedo e saiu para orar. Está aqui os pastores, mas o pastor Robson já fomos em alguns lugares para expulsar demônio juntos. O pastor Geraldo já contou muitas histórias aqui na época de Urutaí, da época que ele começou a formar a igreja aqui. E eles sabem muito bem que às vezes, depois que você passa ali por um momento de expulsar um demônio, até para a gente fica mais cansado às vezes do que se tivesse capinado um quintal. Mas mesmo assim, isso não foi motivo para Jesus falar assim: amanhã eu vou acordar tarde, vou descansar. Mesmo assim, ele priorizava o seu momento devocional sozinho com Deus. É muito bom a oração aqui na igreja, é muito bom, mas também essa oração não substitui a nossa oração sozinho com Deus. E se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida,
de oração nós temos que aprender com Jesus. E orar de manhã é dar o primeiro para Jesus, é mostrar o quê? As prioridades. Eu já disse aqui um exemplo que eu vi o pastor Luciano Subirá contando, uma parábola ilustrativa, que dizendo ele assim que tinha um homem, nessa parábola ilustrativa, que ele estava ali cortando lenha, tentando cortar lenha, e acertando o machado com força, e aí um outro personagem chegou lá e falou assim: rapaz, mas você não vai conseguir cortar essa lenha, seu machado está sem corte, você precisa parar para molar. E aí aquele homem que estava cortando lenha falou assim: como que eu vou parar para molar o tanto de serviço que eu tenho? Eu vou perder tempo. Moral da história: 5 minutos que ele parasse para amolar o machado, o rendimento dele nos próximos 10 minutos seria muito maior. 5 minutos que nós dobrarmos o joelho antes de sair de casa, antes de fazer qualquer coisa, o nosso dia vai ser muito mais produtivo. Certos homens de Deus diziam o seguinte: eu não vejo a face da minha mulher enquanto eu não ver a face de Deus. Outros homens diziam o seguinte: nenhum passarinho vai cantar na minha cidade antes que eu fale com meu Deus. Meus irmãos, sabe o que é isso? Prioridades. Vocês já devem ter visto esse vídeo na internet, eu já falei sobre ele. Um professor chega na faculdade com um vidro assim, tipo mas maior do que esse copo um pouco, e aí ele chega lá e pega umas bolas de tênis e coloca assim até encher. Aí ele fala assim: cabe mais alguma coisa? Aí eles falam assim: não. Aí ele vem com as bolinhas de gude, vai colocando as bolinhas vai caindo entre as bolas de tênis, e encaixa e enche até na boca. Ele fala assim: cabe mais alguma coisa? Aí eles falam assim: não. Aí ele vem com aquelas miçanguinhas, joga assim, as miçanguinhas vai caindo entre as bolinhas de tênis, as bolinhas de gude, vem enchendo, fica até na tampa. Cabe alguma coisa? Ele fala assim: agora não cabe não. Aí ele vem com a areinha bem fininha, vai enchendo, e fica até na boca. Cabe alguma coisa? Agora ele fala assim: certeza que não cabe. Aí ele pega e vem com o líquido e coloca lá e enche. Se ele tivesse vindo com qualquer outra coisa primeiro, não caberia as bolas de tênis que era maior. Se ele tivesse vindo com qualquer outra coisa primeiro, não caberia o principal. E no nosso dia, o principal é ter comunhão com Deus. John Burner, que foi um grande escritor, um grande teólogo, escreveu aquele best-seller chamado O Peregrino. Você já deve ter assistido o filme do Peregrino. O Peregrino, após a Bíblia, é o livro mais vendido e mais lido do mundo. Ele diz o seguinte: o homem que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará na volta do dia. E é fato, irmãos, é fato, porque se nós não vigiarmos, é o celular, é as mensagens que chegam, é tanta coisa que no final do dia, se a gente não vigiar, a gente apenas dá o resto para Deus. E isso é algo que na teoria é lindo de falar, porém na prática é uma guerra diária. Como eu disse, sobre essa questão, Jesus ele sabia que ele tinha pouco tempo para fazer tudo que ele tinha que fazer. Eu estou aqui na igreja já desde 2009, que eu comecei a visitar aqui a igreja. Me batizei em 2011, o primeiro batismo do pastor Robson. E se hoje fosse para mim assumir essa igreja aqui como pastor, o primeiro pastor aqui, eu sei que eu não estou pronto. Jesus em 3 anos e meio deixou a igreja na liderança de 11 jovens. Pensa, ele sabia que o trabalho dele era um trabalho difícil, porém ele não ficou desesperado: eu tenho que pregar para as multidões, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, de manhã a primeira coisa que ele fazia era falar com o Pai. Amém? Glória a Deus. Viralizou um vídeo do pastor Hernandes Santos, falando um trechinho da pregação dele, falando sobre o que esses grandes pregadores dos séculos passados tiveram em comum. Billy Graham, John Wesley, entre outros. E todos eles tinham, Silvana, a prática de orar do finalzinho da madrugada, da quarta vigília da noite até amanhã. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos colocar na nossa prática de vida
de manhã começar falando com Deus. Segundo ponto, Lucas 22, 44. Você que tem sua Bíblia, abra o texto. Se possível, eu peço aos irmãos que projete aí no Data Show para quem não tem Bíblia. Lucas 22, 44. Glória a Deus. Lucas 22, 44. Os irmãos conhecem muito bem esse tema, esse texto. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, está escrito o seguinte: e posto em agonia, orava mais intensamente. Repita comigo: eu preciso orar mais intensamente. Glória a Deus. E o seu suor se tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Primeiro lugar, irmãos, para nós termos vitória na vida de oração, é começar o dia orando. Segundo lugar, nós precisamos ter a oração como uma arma, como uma ferramenta para antecipar as adversidades. Nós precisamos aprender isso. Quantas vezes eu falei com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa eu esperar vir a luta, não deixa eu esperar vir o problema, não deixa eu esperar vir as adversidades para me orar, não. Porque qual que é mais fácil, orar quando está tranquilo ou orar quando as coisas estão complicadas? Eu acredito que quando está tranquilo é melhor. Então nós não podemos esperar as adversidades, os desafios vir bater na nossa porta para a gente orar. Olha só que contraste, irmã Tatiane. Jesus, ele sabendo que ele estava próximo a ser preso, a ser morto ali naquela cruz, e por um espaço de tempo se desligar da presença do Pai. E ele começa ali naquela guerra em oração, os discípulos dormindo, uma vez, duas vezes, três vezes, ele orando, e ele fica tão angustiado, ele fica tão atribulado. Você vai ver que aquela noite era uma madrugada fria, porque quando ele vai preso, Pedro, junto com João, estava perto da fogueira se aquecendo. E mesmo numa noite fria, numa madrugada fria, Jesus, ele suava não apenas o suor, mas ele suava gotas de sangue. Era para ele ter dado um AVC, era para ele ter dado um infarto, mas isso não aconteceu porque ele não poderia morrer nem de AVC e nem de infarto para que o plano se cumprisse. Mas o certo é que ele estava numa agonia enorme. Porém, você não vê Jesus na cruz agoniado. Você lê na Bíblia, você vê Jesus na cruz agoniado? Ora comigo, está chegando a hora. Você não vê. Por quê? Porque antes de vencer a morte, o inferno e pagar a nossa dívida na cruz, ele já venceu em oração no jardim do Getsêmani. E é isso, irmãos, que nós precisamos aprender. Você já viu o que está escrito lá, com certeza, no Salmo 27, versículo 4 e 5, onde o salmista Davi, que foi um dos homens que mais conheceu o coração de Deus, ele diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias no seu templo, para aprender no seu santuário e contemplar a sua formosura. Aí o versículo 5 vai dizer por quê? Para que o Senhor possa me esconder no seu pavilhão no dia da adversidade. Meus irmãos, foi pregado recentemente aqui pelo pastor Robson, o dia da adversidade chega para todo mundo. Porém, se nós já estamos alicerçados em oração, é muito mais fácil passar pelas provações que vão vir sobre todos. O vento, a chuva, os rios vão dar sobre a casa que está sobre a rocha e sobre a casa que está sobre a areia. Mas aquele que está alicerçado em oração, em obediência à palavra, ele vai ter mais facilidade para superar as adversidades. Nós começamos há mais de 2 anos os cultos lá em casa. A maioria aqui já foi lá. E nós temos o costume, de vez em quando nós esquecemos ou negligenciamos, mas nós temos o costume de orar antes do culto e orar depois do culto, pedindo a Deus para que nos livre das retaliações do inimigo. E um dia nós oramos antes do culto e acabou o culto, nós fomos levar algumas pessoas embora e
E aí saiu para comer fora e chegou já tarde, irmã Maria, em casa. E ali eu coloquei os meninos para deitar, para dormir, e nem lembrei de orar, pedindo a Deus para repreender os contra-ataques do inimigo, repreender todo o mal. E ali, nós estávamos ali no quarto, ali, eu mais minha esposa, ela estava mexendo no celular também, esqueci desse negócio de orar. E eu escutei um barulho da Manuela, né, ela meio que gemendo, meio que chorando. Falei, o que é isso? Na hora que eu fui lá para ver, ela já estava vindo toda assustada, assim, ó, olhando assim, ai, assustada, vendo alguma coisa assim. O que foi, filha? Ela tremendo tudinho assim o corpinho. O que foi, filha? O que foi? Ela assustada. Só que ela estava assim, como se estivesse dormindo, mas com o olho acordado. E com o olho aberto. Eu falei, o que foi, filha? O que foi? E ela não entendia nada. Eu peguei ela, abracei ela, orei e deixei ela lá na cama. Aí eu voltei assim, pensativo, né, naquilo ali. Aí eu contei para minha esposa e fui dormir. Isso eram umas 11 horas da noite. Aí deu umas meia-noite, a minha esposa falou assim, amor, levanta, vamos me ajudar a orar, que eu estou sentindo até o meu corpo doendo de tanta presença maligna aqui. Aí eu levantei, a gente começou a guerrear em oração, eu rupiava tudinho, aquela presença ruim. Aí foi mais de uma hora assim. Aí de repente aquela presença ruim saiu, a glória de Deus invadiu aquele lugar. E aí eu fiquei pensando, pastor David, não precisava disso para me sentir a presença de Deus. Porque o diabo, irmãos, ele não tem dó nem de uma criancinha desse tamanhozinho aí. Quanto mais de mim e de você. Se ele puder, irmãos, ele acaba com a nossa vida. E aí eu fiquei pensando, irmã Wanda, eu poderia sentir a presença de Deus sem precisar que o diabo entrasse dentro da minha casa para afrontar minha família, minha esposa e meus filhos. Então, meus irmãos, está disponível a glória de Deus. O véu foi rasgado, está disponível. Então nós não precisamos esperar vir um dia mau, nós não esperamos esperar vir um dia da adversidade para orar, para buscar ao Senhor. Nós precisamos estar fazendo como Jesus fez. E terceiro e último lugar, eu quero, já está pertinho, você que está com a sua Bíblia aberta aí, Lucas 23, 34, para a gente encerrar e colocar em prática, né, pastor? Vamos orar depois da pregação. Colocar em prática. Lucas 23, 34. Todos conhecem também. Que diz o seguinte: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Meus irmãos, eu não vou escalar aqui o grau de importância dessas três facetas da oração aqui, qual que é mais importante, qual que é menos importante, porque eu acredito que, assim como um certo homem foi perguntado, qual que é mais importante, orar ou ler a palavra, ele respondeu o seguinte, qual que é mais importante, a asa direita do avião ou a asa esquerda? Então eu acredito que tudo aqui que nós estamos falando é de suma importância para nós termos sucesso com Deus. Mas isso aqui mexeu muito com o meu coração. Jesus, ele estava ali na cruz para salvar a minha vida do inferno, para salvar a vida de todos nós aqui do inferno e para salvar a vida daqueles que estavam o crucificando. As pessoas batendo nele, cuspindo nele. Quem sabe tinha pessoas ali que foram curadas por ele. Quem sabe tinha pessoas ali que foram libertas por ele. Quem sabe tinha pessoas ali que comeram do pão que ele multiplicou, que comeram do peixe que ele multiplicou. Estavam ali. E quando veio o escândalo, quando veio a ofensa, porque a palavra escândalo e ofensa no grego é a mesma palavra. Quando ele foi ali ofendido, quando ele foi ali escandalizado, quando as pessoas ali o maltrataram, ele fez algo que nós precisamos aprender a fazer em oração: orar pelas pessoas que nos ofendem. Meus irmãos, eu tenho um testemunho pessoal. Não é que eu orei por pessoas que me ofenderam, mas você pode pegar isso aí e colocar em prática. Você vai falar se é verdade ou não. Quem já fez vai saber. Se você começar a orar por uma pessoa, Lucas Reis, daqui uns dias, você continuar orando por ela todo dia, Deus coloca um amor no seu coração pela vida daquela pessoa. Nosso pastor,
Wilson Rosa, que está pastoreando lá em Arizona. Quando ele pastoreava na Bahia, ele veio aqui uma vez pregar, e várias vezes eu ia orar e lembrava dele. Nunca tinha conversado com ele, via ele aqui. E eu lembrava dele e orava, lembrava dele e orava. E eu comecei a ter um amor por ele, sem nunca ter conversado com ele, via ele aqui. E aí quando o pastor Robson fez o aniversário lá no quartel, você lembra? Seu aniversário foi lá no quartel? Eu tive a oportunidade esse ano de falar com ele: ô pastor Wilson, aconteceu assim, assim, assim. E ele falou assim: nessa época eu estava passando uma fase muito difícil da minha vida. Foi Deus que te levantou para orar por mim. Então, irmãos, nós precisamos aprender a oração intercessória. A orar pelas pessoas, principalmente por aqueles que nos ofendem. Jesus estava sendo ofendido, estava sendo machucado, mas ele não negou, não se privou de orar por aqueles que o ofendiam. Quando a gente está errado e alguém nos ofende, já é ruim. Imagina você estar certo e alguém te ofender. Foi o que aconteceu com Jesus. Mas isso não fez com que ele deixasse de orar por aquele povo. Eu acho tão interessante essa questão de ofensa, tão interessante essa questão de ser ofendido, que certa vez Jesus estava ali com os discípulos, dando um ensinamento, e aí os discípulos perguntaram: quantas vezes nós temos que perdoar alguém? Aí Jesus fala assim: 70 vezes 7. Aí eles falam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles nunca pediram para Jesus aumentar a fé deles, quando eles viram Jesus ressuscitar alguém. Jesus, aumenta a nossa fé que eu quero ressuscitar morto. Jesus, aumenta a nossa fé que eu quero multiplicar pão e peixe. Jesus, aumenta a nossa fé que eu quero expulsar os demônios que são mais fáceis de expulsar e essas castas que são mais difíceis. Jesus, aumenta a nossa fé para mim ter poder igual o Senhor tem. Eles nunca pediram isso. Mas quando falou de perdoar 70 vezes 7, irmão Austin, você aumenta a nossa fé. Porque é difícil, irmãos. Só que é algo que vai nos trazer autoridade no mundo espiritual. Só através da oração por quem nos ofende, nós conseguimos limpar o nosso coração das raízes de amargura. Vocês devem conhecer algumas pessoas, eu já conheço pessoas assim, pessoas que nunca foram do mundão aí, nunca foram usuários de droga, nunca foi pro forró, nunca foi de prostituição, nunca desviou da igreja, mas corre um sério risco de perder a salvação porque não consegue liberar perdão. Porque o perdão está intimamente ligado com a salvação. A oração do Pai Nosso deixa isso claro, entre outros textos. Mas nós vamos conseguir alcançar isso como? Através da oração. Através da oração, quando nós começamos a orar. Eu lembro um dia, nem estava aqui no meu esboço, mas o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora. No começo do meu casamento, eu ainda, naquele processo assim de libertação do velho homem, né? Não que eu não esteja, ainda estou, mas naquela época muito mais. E aí eu tive um desentendimento com a minha esposa, e aí eu fui orar para reclamar dela. Aí eu dobrei o joelho, aí o Espírito Santo que dirige, né? Aí eu comecei: ela é boa nisso, ela é boa naquilo, ela é boa naquilo. Ah, Senhor, deixa isso para lá. Tem nada para falar, nada não. Tem só que agradecer. Eu nunca nem falei isso para ela. Por quê? Porque quando nós começamos a orar por aqueles que nos ofendem, as coisas mudam. E isso é bom para quem? Para nós. Eu lembro, irmãos, quando eu fui separado de diácono, eu fui discipulado por um irmão que era da Deus e Amor, e assim, muito rígido, muito rigoroso. Muitas coisas que são apenas costumes, eu tinha como certeza que eram doutrinas, e muitas outras coisas assim que me feriu o coração. Eu ficava na portaria, às vezes, quando eu comecei, os homens sentavam de cá e as mulheres no meio de cá, e aí foi mudando as coisas. Eu ficava ali na portaria, sentava casalzinho de jovem, começava um ficar abraçadinho com o outro. Naquela época que começou a mexer no celular, eu ficava nervoso, ficava chateado quando vinha pregar aqui, às vezes ficava falando mal e tal. E aí um dia eu reclamando, falando mal, né, porque aquilo ali me ofendia, aquilo ali me magoava. E aí o Espírito Santo um dia falou para mim: pastor David, você não tem moral para falar desses jovens, porque você nunca derramou lágrimas por eles. Meus irmãos, nós precisamos parar
de ficar falando mal um dos outros e precisamos derramar lágrimas uns pelos outros. Todo mundo sabe que a igreja tem problema, irmãos. Todo mundo sabe que a igreja precisa se voltar para Deus. Todo mundo sabe que a igreja precisa de arrependimento, precisa de avivamento. Todo mundo sabe que nós estamos frios espiritualmente. Não precisa ficar falando isso para todo mundo. Nós precisamos começar de mim e de você orar uns pelos outros. Senhor, aviva o pastor David. Senhor, aviva o coração do irmão Emanuel. Senhor, aviva o coração do Silvano. Senhor, aviva o coração do pastor Robson. Capacita ele. Aviva o coração do pastor Lorival. É disso que nós precisamos. Aí nós ficamos ofendidos. Às vezes o irmão Fábio vem aqui, canta um louvor que eu acho antibíblico. Aí o que às vezes a gente faz? Mas como que está cantando essa música aí? Deus não recebe isso não. Olha isso, não tem lógica. Não é isso que a igreja precisa. A igreja precisa o seguinte: Senhor, que quando o irmão Fábio for cantar, que a glória do Senhor possa encher o templo. Que quando o irmão Fábio for cantar, seja como Davi quando salmodiava a sua harpa, que os demônios possam cair por terra. É disso que nós precisamos, irmãos. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de ficar expondo a nudez da igreja, porque nós já estamos desnudos, irmãos. Nós já estamos muito aquém daquilo que nós poderíamos estar. Nós precisamos de intercessores. Como certa vez Deus falou através do profeta: eu procurei um que estivesse na brecha. Meus irmãos, se começar por um nessa nação que tiver do jeito que Deus quer, Deus pode derrubar essa potestade de corrupção no nosso país. Deus pode derrubar esses principados de prostituição, esses principados de idolatria, esses principados de demônios que atrapalham a igreja de crescer. Mas para isso nós precisamos orar. E eu encerro aqui dizendo para nós, eu encerro aqui essa pregação com aquele texto que está lá em Mateus 18:7, que vai falar que é mister que haja escândalos. Escândalo é o que? Escândalo é ofensa. E eu fiquei pensando, por que é mister? Por que é necessário que haja escândalos? E eu fiquei pensando e meditando, e eu creio que foi o Espírito Santo que me revelou, pelo menos 2 motivos. E o primeiro motivo é o seguinte: porque quando nós somos ofendidos, quando alguém nos escandaliza, isso traz para fora aquilo que está dentro. E serve de termômetro para nós. Porque enquanto você está com uma pessoa que só fala bem de você, que só quer seu bem, aí da sua boca, da minha boca vai sair palavras bonitas, né? Vai sair presentes, vai sair lisonja. Agora quando você está, irmão, mas com alguém que te ofende, que te escandaliza, aí o que está dentro vai pular para fora. Aí vai mostrar realmente o que está dentro do nosso coração. E o segundo motivo é o seguinte: que o escândalo ou a ofensa que acontece no nosso meio, ou na nossa família, é uma oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. Porque naquela cruz, quando as pessoas estavam escarnecendo de Jesus, ofendendo Ele, escandalizando Ele, Ele diz o seguinte: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso foi o quê? Uma prova de amor. E quando nós somos ofendidos, quando alguém nos escandaliza, e isso não atrapalha o nosso relacionamento com Deus, no mundo espiritual nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, o meu amor por Ti é independente do que acontece na minha igreja, é independente do que acontece no meu trabalho, é independente do que acontece na minha família, porque nada vai atrapalhar o meu relacionamento entre eu e o Senhor. Porque nenhuma ofensa dessa terra pode atrapalhar o meu relacionamento comigo e Deus. Por quê? Ele não nos ofende, Ele só nos ama. Eu sei que isso, como eu disse aqui, é lindo na teoria, mas na prática é difícil. Por isso eu quero convidar você para se colocar de pé. Quero pedir aqui o nosso pastor Rosa para orar por nós, para nos ajudar, para que a gente possa colocar isso em prática.